Fala, louquinhos e louquinhas do meu Brasil, tudo bem com vocês? Quero pedir perdão solenemente por ter demorado 2 semanas para colocar esse vídeo no ar. Essas 2 semanas foram malucas, aconteceram muitas coisas na minha vida e que depois, num futuro próximo, eu posso vir a falar para vocês, mas eu não queria perder o fio da meada e eu não queria perder o primeiro episódio dessa série que a gente está começando agora e que eu espero que dê certo. Então você já clica aqui embaixo, por favor, em se inscrever no canal e dá um like, dá um joinha assim para me ajudar, que você vai me ajudar muito. Antes de mais nada, eu quero fazer aqui a minha declaração. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer aqui a minha declaração de que eu não tenho absolutamente nenhuma intenção de incriminar ou de falar mal da Suzane. Isso são especulações, eu apenas reuni coisas que encontrei na internet, através de psicólogos e psiquiatras que analisaram ela durante esse tempo. Eu não tenho nenhuma intenção de manchar a imagem dela ou de manchar a imagem de qualquer ente da família von Richthofen que restou. Então, depois dessa a gente pode seguir. Hoje, como prometido, eu vim falar sobre ela, Suzane von Richthofen. Na verdade, eu vim falar sobre o perfil psicológico dela. Aqui atrás de mim tá passando Anatomia do Crime. Para quem quiser buscar, tá disponível no YouTube, tá? Anatomia do Crime. Aí tem uma série de crimes, mas eles falam mais da anatomia do crime em si. Eles falam mais da parte jurídica, pericial, enfim. E esse não é o nosso foco. O nosso foco aqui é falar sobre o perfil psicológico. Apesar de eu não ser psicóloga, se você tá... Esse é o primeiro vídeo que você está vendo meu. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu sou estudante de medicina e eu sou extremamente interessada em assuntos desse tipo e eu leio muito sobre isso. Inclusive, o vídeo de hoje é baseado em 3 livros. O livro O Quinto Mandamento, de Ilana Kazoy, que é um livro excelente, tá disponível, eu acho que inclusive em PDF na internet, para quem não tiver acesso. Para quem tiver acesso, por favor, eu não estou estimulando a pirataria, ok? Eu mais vou me basear, que é o livro Suzane, Assassina e Manipuladora, que trata mais da vida dela mesmo, do que ela pensava, das coisas, enfim, tanto pré-crime quanto pós-crime. Bom, então vamos lá? Suzane Louise von Richthofen nasceu no dia 3 de novembro de 1983, então ela tem 37 anos hoje em dia. Ela era uma garota de classe média alta, ela era filha de Manfred e Marisa von Richthofen e irmã de Andreas von Richthofen. Eles tinham uma dinâmica familiar que já causava uma confusão emocional na Suzane, e inclusive foi esse um dos motivos pelos quais eu vou falar mais pra frente. Foi um dos motivos que levaram ela a cometer esse crime. E por que estamos falando dela? Porque essa garota, essa moça, como chamá-la, não sei, ela cometeu um assassinato, um matricídio e um parricídio no dia 31 de outubro de 2002, no Brooklyn Velho, em São Paulo. Ela matou os 2 pais. Na verdade, ela foi a mandante do crime, porque quem cometeu o crime foram os irmãos Cravinhos. Que a gente não vai entrar nesse mérito, porque a gente só vai entrar nesse mérito só didaticamente para ilustrar como ela agiu no ponto de vista psicológico. Bom, então por que a gente está falando dela?
todo mundo na época, e quando acontece um crime assim, todo mundo tende a pensar que a pessoa é um psicopata, que a pessoa vive num castelo escuro, não sei, dormindo num caixão, enfim. E não é assim, tá? Ela era extremamente bem relacionada, inclusive ela fazia direito na PUC de São Paulo. Ela chegou a cursar direito. Ela tinha uma amiga, ela não era de muitos amigos, mas ela tinha uma amiga, inclusive entrou no livro o depoimento dela, para ilustrar um pouco da condição familiar em que ela vivia. A Suzane, ela vivia uma vida de luxo, vamos dizer assim. O Andréas, ele declarou na época do julgamento que ele recebia uma média de R$2.000 por mês de mesada. E na época ele tinha o quê? Ele tinha uns 14 anos, mais ou menos. Ele é 4 anos mais novo que ela, mais ou menos. Então, assim, R$2.000 pra gente hoje já é muita grana. Tipo, na época, 2002, era muita grana. Na época, R$2.000 era muita grana. Então, a Suzane, ela era acostumada a uma vida de luxo. Apesar disso, ela tinha um comportamento infantilizado, que inclusive foi citado pelo psicólogo que analisou ela na cadeia. Quando a amiga dela, que eu citei anteriormente, foi na casa dela para ajudar ela a se vestir pro funeral dos próprios pais, ela não encontrou nenhuma roupa assim de grife, ou seria um vestido, ou algo ideal para um funeral, e o funeral dos próprios pais, né? E ela conta que o armário dela era muito pequeno. Era um armário tipo de 2, 3 portas, era um armário pequeno. Nada semelhante a uma menina de classe média alta. Então ela tinha muitas roupas, como depois, inclusive, ela mostrou, né? Muitas roupas de bichinho, de piu-piu, de animaizinhos, e isso demonstrava um comportamento infantilizado que ela carregava, não necessariamente instruída pelos pais, até porque os pais trabalhavam muito. A mãe da Suzane era, inclusive, psiquiatra. Não, estou rindo, meu Deus, não deveria rir. A mãe dela era psiquiatra e o pai dela era um engenheiro de muito sucesso. Mas enfim, não estamos aqui para falar deles. Estamos aqui para falar da dinâmica familiar. Então, como eu falei, quando a amiga dela foi com ela na casa dela para escolher a roupa que ela ia usar no funeral dos próprios pais, ela não encontrou nenhuma roupa satisfatória. Então tem aquela imagem dela chegando no funeral dos pais, chorando, aparentemente, com uma blusinha super curta, com um casaco, que não era um casaco, era um pullover, era algo assim, nos ombros, uma roupa super curta e que deixava o corpo dela completamente à mostra. Ela era faixa preta, me parece, em jiu-jitsu. Então ela tinha um corpo maravilhoso, e isso ficou aparente para todo mundo no Brasil, porque essa foi uma foto de capa, inclusive foi capa da Veja, foi capa da... enfim. Vamos falar especificamente do que ela foi submetida pós-crime, ok? Ela foi presa, enfim, após confessar o crime, com a coautoria, seria uma coautoria, porque ela, a princípio, não foi vista como... ela foi vista como participante e não como mandante. Então, ela teria a coautoria com os irmãos Cravinhos.
mas eu não vou entrar, né, no mérito deles. Eu apenas vou falar do Daniel, que é o namorado dela, mas também não vou entrar em detalhes, porque ele não faz muita falta aqui. Vocês vão perceber que ele não faz muita falta. A Suzane, ela foi submetida a um teste que se chama teste de Rorschach. Eu acredito que é assim que se fala, esse teste. Esse teste ele é feito de 10 pranchas, que são manchas, seriam. Ele foi desenvolvido há muito tempo atrás por um médico que tem o mesmo nome, e ele percebeu que aquelas manchas, elas podiam demonstrar a personalidade da pessoa que estava fazendo o teste. E a Suzane, eu não devia rir, perdão, de novo. A Suzane falhou 30 vezes. 30 vezes. Existem especulações de que ela falhou muito mais, mas o oficial é de que ela falhou 30 vezes. Esse é um teste projetivo. Então, o que ele significa? É um teste em que você projeta você mesmo através das manchas que estão lá. Seria mais ou menos isso. Bom, Suzane foi descrita como narcisista, egocêntrica, com agressividade camuflada e um comportamento infantilizado. Bom, o comportamento infantilizado, ele foi demonstrado na entrevista do Fantástico. Para quem não viu, ela foi instruída, inclusive pelo advogado, a supervalorizar esse comportamento infantilizado. Ela apareceu com uma camisa, não me engano, do Piu Piu, com o cabelo meio infantil e assim uma posição bem infantil. O maior traço dela seria que ela não tem remorso pelo que ela fez. E isso foi comprovado através de várias entrevistas que ela fez depois com psicólogos e com entrevistadores também. Ela sempre cita o que aconteceu como um prejuízo pessoal e não como um prejuízo emocional. Ela não fala assim: perdi meus pais, me arrependo porque perdi meus pais, me arrependo porque eu sinto saudade deles, me arrependo porque não. O remorso dela é que, em uma das entrevistas, inclusive, e consta no livro uma das entrevistas dela, em que ela diz que ela poderia ter sido uma boa profissional, ela poderia ter crescido, ela tinha dinheiro, então ela poderia ter evoluído na carreira, ela poderia ter tido uma família, ela poderia ter feito várias coisas que ela não fez. E eu acho que nunca vai fazer. Bom, o Dr. Guido Palomba, que é um psiquiatra forense, ele caracteriza ela como condutopata, porque ele fala que o sociopata, o psicopata, eles não são loucos. E ele tá certo no que ele fala, porque não são pessoas loucas que vão invadir sua casa e falar, não sei, coisas absurdas. Tipo, claro, existem categorias, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, categorias da psicopatia que sim, isso pode acontecer. Vou citar aqui na minha fichinha exatamente o que o Dr. Guido Palomba falou. Eles dizem que, como eles vivem numa zona fronteiriça, eles são condutopatas, ou seja, eles são doentes na conduta. Eles não entendem, eles têm um problema na conduta. E isso inclui a falta de ética e a falta de moral, a ausência de remorso, raiva e agressividade e a manipulação, bajulação e sedução. Aí entraria o que aconteceu com a Suzane, né? E aí eu vou citar o Daniel. O Daniel, ele foi um fantoche? Muita gente perguntou isso. Ela foi a mandante do crime? Ou na verdade
ele também queria se aproveitar da condição de vida dela, enfim. Isso ficou muito evidente com o passar do tempo, enfim, com a análise do caso, e quanto mais ela falava, mais coisa aparecia. O Daniel, na verdade, ele tinha uma conduta de dependência emocional. Tudo girou em torno da Suzane ser proibida, e aí entra a questão familiar, né? Todo o psicopata, sociopata, ele tem um histórico familiar, né? Ele tem um clique que faz com que ele nasça, vamos dizer assim. E hoje se tem noção de que o cérebro de psicopatas e sociopatas são diferentes das pessoas ditas normais. Em áreas, por exemplo, que nas pessoas de conduta normal trabalham e funcionam, no cérebro deles são áreas falhas, são áreas que não funcionam bem, ou são áreas que funcionam pouco. O Dr. Guido Palombo, ele também falou que tem a questão do parto. Problemas no parto, como anóxia ou hipóxia, que eu vou colocar a descrição aqui, são fatores que levam também a problemas mentais que são confundidos com psicopatia, tá? No caso da psicopatia em si, eu vou citar aqui na minha fichinha, porque são vários, todos os tipos de psicopatia, eu vou colocar aqui do lado para vocês verem. Existe o psicopata paranoico, que é o que tem discursos ideais, é aquela pessoa que eu sou, seria um Hitler da vida, seria uma pessoa que tem o seu ideal fixo de que, não sei lá, de que existem alienígenas, por exemplo, e esse alienígena ele vai dizimar as crianças, então ele tem que dizimar as crianças antes porque ele não quer que as crianças sofram. Seria isso. Existe o psicopata excitável, esse é o mais perigoso, que aí é onde se classificam os serial killers, ou seja, são aquelas pessoas que funcionam através de excitação. São as pessoas que precisam se sentir excitadas para cometerem um crime ou para cometerem um ritual, né? Que o serial killer ele é conhecido pelo ritual que eles seguem. Existe o psicopata ciclídico, que é o psicopata afetivo, e geralmente são as pessoas tóxicas que você conhece, são as pessoas que necessitam de afeto e que buscam esse afeto de forma errada. Existem o psicopata histérico, que esses são aquelas pessoas teatrais, aquelas pessoas que querem ser o centro das atenções, é aquele chefe que é muito bonzão e acha que, enfim, você com certeza conhece alguém assim. Existem os psicopatas instáveis, que aí entrariam as pessoas que são muito influenciáveis ou muito dependentes de alguém, ou de, não sei, de um ciclo, ou são pessoas que são que seguem ordens com muita facilidade. Existem os psicopatas instáveis, que são as pessoas que são muito influenciáveis. São as pessoas que seguem ordens com muita facilidade, e que essas ordens seriam, por exemplo, se ele mandar matar alguém, ele vai matar alguém. Esses são os psicopatas instáveis. Existem os psicopatas sexuais, e aí entrariam os pedófilos, os zoófilos, falei certo? São as pessoas que têm perversões sexuais, e aí entrariam perversões sexuais do mais comum ao mais louco, enfim.
Existem os psicopatas mosaico, que são um pouco de cada, são os psicopatas seriam completos, assim, porque eles têm um pouco de cada coisa, e são os mais difíceis de identificar. Existe o psicopata borderline, que é o psicopata geralmente suicida, é o psicopata que ele tende a automutilação, enfim. E existe o psicopata narcisista. Eu deixei o melhor para o final porque a Suzanne von Richthofen, ela se enquadra nesse tipo de psicopatia, que é a pessoa egocêntrica, a pessoa que acha que está no centro de tudo. E no caso dela, por que foi e é tão difícil chegar num diagnóstico? Porque ela demonstrou em vários momentos ser narcisista, mas em muitos momentos ela demonstrou confusão emocional, relacionando a dinâmica familiar dela e relacionando ela com o padrão de indivíduo. Ela é uma pessoa que pensa somente nela mesma. E aí entra o livro que eu falei para vocês que eu ia citar, que é o Suzanne, Assassina e Manipuladora, que foi o livro que eu mais li. Eu acho que eu já li ele umas 2 vezes. E lá trata da Suzanne dentro da cadeia, ou seja, a Suzanne pós-assassinato. A Suzanne chegou a, inclusive, a ter relações homoafetivas. Ela não era, ou seja, ela não era bissexual. Ela sempre teve a questão da sexualidade dela muito, não sei se latente, mas inclusive a primeira experiência da Suzanne foi uma experiência traumática. Ela conta como que foi uma experiência traumática porque eu acho que ela estava na casa do Daniel e ela tinha acabado de tomar banho, algo assim. Ela estava de calcinha e sutiã em cima da cama, e o Daniel tinha acabado de sair do banho. O Daniel tirou a roupa, ele tirou a calcinha dela e simplesmente, enfim, consumou o ato sexual sozinho. Que foi, cachorro? Esse foi um ponto-chave, porque a sexualidade dela, na verdade, nunca ficou bem definida. Então, o que aconteceu foi que depois, quando ela já estava na cadeia, ela percebeu, quando ela estava em Tremembé, não logo quando ela foi presa, ela usou de várias artimanhas para ir para Tremembé, porque em Tremembé, em tese, é uma cadeia de famosos, né? É uma cadeia onde estão pessoas famosas. E é uma cadeia conhecida por ter um regimento mais liberal. Os presos, eles são permitidos, permitido aos presos um maior tempo livre, eles podem trabalhar, enfim. Tem várias questões que fazem com que Tremembé seja uma cadeia escolhida para pessoas famosas, por crimes famosos. E ela pediu, enfim, na verdade ela não pediu, ela usou de várias artimanhas, entre advogado, procurador, diretor de presídio, enfim, uma série de coisas. Ela usou e manipulou várias pessoas para conseguir ir para Tremembé. E ela foi para Tremembé, e em Tremembé ela percebeu que uma das presas, na verdade, seria a presidenta das presas, seria a líder das presas. Ela estava interessada nela, né? A Suzanne é uma mulher muito bonita e ela sempre soube disso, enfim. E ela anteriormente, olha que engraçado, ela teve um caso com a Matsunaga. Vocês lembram do crime da Matsunaga, que matou o marido, esquartejou e jogou pela estrada, enfim. Ela teve um caso com ela antes,
E, enfim, mas não tinha mais. E aí agora ela estava interessada na Suzane. E a Suzane teve um caso homoafetivo com ela. E aí o que aconteceu? Ela estava interessada na Suzane, recém-chegada em Tremembé. E a Suzane percebeu que se ela tivesse um caso com ela, ou seja, se ela, enfim, ficasse com ela teria uma série de benefícios, né? Ganharia respeito das pessoas que estavam lá dentro, ganharia alguns benefícios que só ela ia conseguir, enfim. E, na verdade, ficou bem claro que ela era essa pessoa que manipulava todo mundo. Inclusive, essa relação homoafetiva apareceu, inclusive, no programa do Gugu. Eu não lembro em que ano, em que as duas falavam que estavam juntas e, enfim, fizeram toda uma história de que pretendiam sair, pretendiam abrir uma fábrica de roupas, porque dentro elas trabalhavam, acho que elas trabalhavam no setor de roupas e que tinha dentro de Tremembé e, enfim, o Gugu acabou dando, acho que algumas máquinas para Suzane e para a esposa dela, e aí isso depois foi inclusive uma briga judicial, porque as máquinas, ela não tinha endereço fixo, obviamente, né, a Suzane não tinha endereço fixo, porque no endereço que ela tinha, ela matou os pais, mas a mulher dela tinha, então as máquinas foram mandadas para lá, e aí isso gerou uma disputa depois, porque a Suzane viu que ela já tinha usufruído de tudo que a namorada poderia dar, então ela meio que descartou a namorada e a namorada ficou com os materiais. Olha que legal. Mas então, por que afinal que a Suzane matou os pais? Essa é uma dúvida que todo mundo quer saber. Foi uma combinação. A Suzane, os especialistas dizem que a pessoa já nasce psicopata, a pessoa já nasce com essa deficiência cerebral, ou essa deficiência cerebral é gerada através de traumas, através de também a questão do nascimento, né? Então, afinal, por que a Suzane matou os pais? A Suzane, ela é uma combinação da psicopatia dela, ou seja, ela é uma psicopata, ela tem essa deficiência cerebral, né? Ela tem áreas no cérebro dela que não funcionam igual a da grande maioria das pessoas, mas isso foi combinado ao fato de a família dela, a organização familiar dela não ser adequada, não permitir a psicopatia dela florir, seria assim. Ela tinha um regime praticamente militar dentro de casa. E esse regime militar não podia chegar em casa depois dos 18 de forma nenhuma, tinham que estudar inclusive nos fins de semana, eles tinham hora para comer, eles tinham hora para dormir. Ela foi criada nesse sistema e o Daniel, que é o personagem secundário, ele mostrou para ela que existia um mundo fora disso e que esse mundo só seria possível se os pais dela não existissem. Inclusive, essa é uma frase que ele usou dentro do processo, que ele falou para ela. Suzane, nós só seremos felizes no dia que seus pais não existirem mais. E, inclusive, quando os pais dela foram viajar, antes deles serem mortos, os pais dela viajaram e aí o Daniel foi para casa dela, enfim. Eles moravam, eu acho que próximo ao aeroporto, eu não sei, de um lugar onde dava para ver, no jardim dava para ver os aviões indo e vindo.
E aí o Daniel falou assim, Suzane, olha aquele avião. Imagina os seus pais naquele avião. Agora imagina aquele avião caindo. Então, ele foi, sim, um start. Ele foi o personagem aí secundário que deu asas à imaginação da Suzane. E que permitiu que a Suzane passasse a pensar, realmente, talvez os meus pais estejam me impedindo de exercer quem eu sou, de ser quem eu sou. Tanto que ela, hoje em dia, é uma pessoa feliz. Ela não tem mais nada, né, dos pais, ela não tem mais a casa, ela não tem o espólio dos pais. Foi inclusive um tema bem falado, que judicialmente ela teria direito, né? E inclusive o irmão entrou com um processo para que, obviamente, ela não tivesse direito a nada, mas nunca havia acontecido nenhum processo parecido no Brasil em que você tivesse que tirar um membro que teria direito à herança, a não ter direito a essa herança. E nesse caso, obviamente, houve até uma mudança na lei, inclusive. Mas eu acho que a Suzane, ela é uma mistura de psicopatia, crueldade e confusão emocional. Como ela não tinha uma base sólida, ela acabou confundindo os sentimentos e acabou criando um certo ódio dos pais, tanto que isso levou à morte dos dois. Claro, todo o crime é muito triste, todos os detalhes do crime são muito sórdidos. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do crime. Esse canal não é um canal para falar dos crimes, ele é um canal para falar das pessoas que cometeram os crimes. Eu não quero em momento nenhum isentar a Suzane de culpa. Eu não quero dizer que por ela ser uma psicopata ou por ela ter uma deficiência, na verdade ela é muito cruel, ela cometeu o crime com regime de crueldade inacreditável, porque ela estava no andar de baixo enquanto os irmãos Cravinhos estavam matando os pais dela no andar de cima. Ela poderia ter em qualquer momento pedido para parar, ela poderia ter em qualquer momento se arrependido, ela poderia ter, não sei, ela poderia ter feito um tratamento, ela poderia ter visto que ela não estava bem, mas enfim, não foi esse o caso. E aí a gente agora tá falando sobre ela, né, que é uma louca famosa, e a gente vai seguir com esse canal desse jeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem do formato que a gente mudou, esse é o primeiro vídeo do formato novo. Se vocês gostarem, por favor, cliquem em gostei aqui pra mim. E eu peço para vocês que vocês me deem sugestões de loucos que vocês querem ouvir falar. Do perfil psicológico. Eu prometo melhorar, prometo me especializar mais. Com as aulas de medicina, com, enfim, os meus estudos particulares, eu prometo me aprofundar mais nisso, até porque eu gostaria que e quero que essa seja a minha profissão. Eu gostaria de me aprofundar em psiquiatria forense. Talvez esse seja o início de alguma coisa, espero que sim. Mas eu espero que vocês gostem e é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Tchau!